Olá, gente, voltando aqui no canal Mente Aberta para fazer a parte 2 referente à questão de concurso correspondente à Prefeitura de Petrolina, uma questão de 2019, promovida aí pela banca IAU-PE. Quem não assistiu a parte 1 referente a esta questão, é importante que você assista. Se você começa a assistir a partir deste vídeo, você ficará com uma compreensão defasada, tá bom? Então, o link correspondente à parte 1 vai estar aqui na parte inferior do vídeo, no comentário em destaque. Pois bem, vamos lá. O enunciado da questão diz o seguinte: sobre a esquizofrenia, é incorreto afirmar que... Pois bem, vou pular a alternativa A, porque ela foi elucidada na parte 1 referente a esta questão. Então, partirei para a alternativa B. A questão ela vai estar também sedimentada no comentário em destaque em forma escrita, para que você possa acompanhar por meio de uma leitura, tá bom? Pois bem, a alternativa B diz o seguinte: em geral, inicia-se no fim da adolescência ou início da fase adulta, tendo continuidade por toda a vida. Então é o seguinte, o enunciado da questão diz: sobre a esquizofrenia, é incorreto afirmar que, em geral, inicia-se no fim da adolescência ou início da fase adulta, tendo continuidade por toda a vida. Pois bem, ratifico mais uma vez que o enunciado da questão pede a alternativa incorreta. Então, muito cuidado, mais uma vez ratifico, muito cuidado com isso. Para você, num concurso, em um concurso público, seja lá qual for, não se atentar ao enunciado, ao que o enunciado pede, e aí de repente você marca uma alternativa correta, só que o enunciado da questão está pedindo uma alternativa incorreta. Então vamos lá, vamos analisar esta alternativa B com base no DSM-5. No vídeo anterior, referente à alternativa A, eu falei para vocês que eu iria pesquisar se o DSM-5 ele é de fato o manual diagnóstico mais atual a nível universal, né? Pois bem, ele continua sendo o atual desde 2013, tá? Não tem nenhuma outra edição atualizada que não seja de fato o DSM-5, certo? Pois bem, é com base no DSM-5 que eu irei elucidar para vocês a alternativa B. Pois bem, o DSM-5 ele traz que as características psicóticas, as características psicóticas são as características que dão base à esquizofrenia, tá bom? E também, vejam bem, essas características não são exclusivas da esquizofrenia. Outros transtornos, como por exemplo o transtorno bipolar, assenta-se também nessas características, tá bom? Mas é o seguinte, o DSM-5 traz que as características psicóticas, elas surgem entre o fim da adolescência, certo? E por volta dos 30 anos aí, tá? É o que traz o DSM-5. O DSM-5 traz que a maior incidência, né, no que diz respeito a iniciação das características psicóticas, no que diz respeito à iniciação de um quadro de esquizofrenia, a maior incidência está entre os homens na idade de 20 a 25 anos e entre as mulheres na idade de 25 a 30 anos.
Pois bem, na página 95 e na página 102 do DSM-5, você vai poder ter contato direto com estas informações, tá bom? Pois bem, então, o que é que acontece? A alternativa B, ela está correta, certo? Em geral, de fato, inicia-se no fim da adolescência ou início da fase adulta, tendo continuidade por toda a vida, certo? Então, a alternativa B, ela está correta, mas não é a alternativa correta para o enunciado da questão. A alternativa correta para o enunciado da questão há de ser aquela que estiver incorreta, porque o enunciado da questão pede a alternativa incorreta. Pois bem, vamos ver aqui a letra C. Muitos pacientes efetivam o suicídio, sendo também frequente a tentativa e a ideação suicida. Vamos lá, o que é que o DSM-5 traz com relação a isto? O DSM-5 traz que cerca de 5 a 6% dos indivíduos, com esquizofrenia morrem por suicídio. Em torno de 20% tentam de fato o suicídio, em uma ou mais ocasiões. E os demais sempre vêm aí, sempre apresenta um quadro de ideação suicida, tá? Pois bem, então esta informação ela estará aí no DSM-5, página 104. Tá certo? Portanto, a letra C traz um dado correto com relação à esquizofrenia. Muitos pacientes efetivam o suicídio, sendo também frequente a tentativa e a ideação suicida. Então, na página 104 do DSM-5, traz exatamente isso, que cerca de 5 a 6% dos indivíduos com esquizofrenia morrem por suicídio. Em torno de 20% tentam suicídio. Os demais sempre apresentam um quadro de ideação suicida. Tá bom? Então, alternativa C está correta. A assertividade da alternativa pode ser conferida na página 104 do DSM-5. Apesar de ser a alternativa correta, mas não é a alternativa pedida pelo enunciado, já que o enunciado pede a incorreta. Vamos aí fazer uma análise da alternativa D. Demonstra forte predisposição e associação com comportamentos criminais e ou antissociais. Pois bem, essa alternativa ela está afirmando o seguinte, que quanto à esquizofrenia, quanto ao indivíduo esquizofrênico, há uma forte predisposição e associação com comportamentos criminais e ou antissociais. Pois bem, vejam só, gente. Historicamente, culturalmente, equivocadamente, de fato, há uma associação da esquizofrenia à criminalidade. Como eu falei, gente, equivocadamente, tá? Por parte de um senso comum, historicamente, há esta associação à criminalidade. Mas o que é que acontece? Não há nada que relacione a esquizofrenia com comportamentos criminais e antissociais. Não há nada nos manuais diagnósticos, não há estudos, que possam comprovar cientificamente esta associação, porque de fato esta associação não existe. Além disso, estudos atuais, estudos recentes, mostram que a criminalidade em pacientes psiquiátricos, está mais relacionado a abuso de substâncias,
tá? A gente até tem um caso exemplo sobre isso. Foi um caso que aconteceu em 1999. É possível estudar este caso no programa Investigação Criminal. O programa Investigação Criminal era da Netflix, né? A Netflix tinha este programa. Porém, por alguma razão, a Netflix extinguiu este programa, mas aí ele está presente no YouTube. Existe um canal, o nome do canal não é Investigação Criminal, se eu não esteja enganado, é Operação Policial, certo? E aí o canal conta com vários quadros e um dos quadros há de ser Investigação Criminal, que traz, né, profissionais na área das ciências criminais demandando de depoimentos sobre casos em que os mesmos participaram da investigação. Peritos, delegados e por aí vai, promotor de justiça e por aí vai, entende? E aí, neste programa, eu assisti o caso Matheus da Costa. Matheus da Costa Meira, ele tinha 24 anos no ano de 1999, né? E aí o que é que acontece? Ele invadiu no dia 3 de novembro um shopping. Na verdade, ele invadiu o cinema do shopping em São Paulo, Shopping Morumbi. Ele invadiu com uma submetralhadora, né? Invadiu o cinema e saiu atirando nas pessoas que ali estavam. O cinema não estava tão lotado, estava passando aquele filme... esqueci agora o nome do filme. Esqueci totalmente o nome do filme. Mas não importa, não importa. Isso é um dado irrelevante, na verdade. Pois bem, ali ele matou 3 pessoas e feriu 4 pessoas com uma submetralhadora. Tá? Sem explicação, sem razão alguma. E não que tenha explicação, né, para esse tipo de coisa. Mas aí o que é que acontece? No depoimento dele, né, dias antes, ele havia saído de uma internação, de uma clínica psiquiátrica, né, algum tempo antes do acontecimento. E assim, ele tem uma hipótese diagnóstica de esquizofrenia. Inclusive, ele tomava antipsicóticos antes do acontecimento. Antes do acontecimento, ele parou de tomar a medicação e ele fazia um uso abusivo de cocaína. Entende? Então veja só, não é sobre esquizofrenia. Pode ser sobre o uso abusivo de cocaína. Entende? Que levou mesmo a cometer esta atrocidade. Obviamente que a gente tem casos aí de pessoas esquizofrênicas, sobretudo homens esquizofrênicos, né, que cometeram um crime, sabe? Obviamente ali abarcado por um surto psicótico e tudo mais. Só que isto não é uma regra, tá? Isto não é uma regra, pelo amor de Deus, isto não é uma regra, entende? Então, gente, a esquizofrenia não está associada, certo, a comportamentos criminais, tá? Se um sujeito esquizofrênico, ele comete uma atrocidade porque está abarcado por um surto psicótico, mas isso é sobre o quanto da singularidade dele, né, já com suas caracterizações singulares, potencializadas pelo surto, o levou a tal ato, tá? Mas nem todo sujeito esquizofrênico ele vai cometer esse tipo ele vai demandar este tipo de atitude, ele vai demandar este tipo de ação, porque isso vai depender muito, para além de um surto, da singularidade, da subjetividade, do contexto histórico, social do sujeito, certo? E aí sim, o cara já tem uma predisposição a um crime, já tem uma tendência singular ao crime, e aí o surto psicótico acaba potencializando essa tendência. Mas, repito, tá?
a esquizofrenia não é sobre criminalidade, não tem associação, certo? Portanto, esta alternativa, né, em que diz que a esquizofrenia demonstra forte predisposição e associação com comportamentos criminais e ou antissociais, isso está errado. Não há nada no meio científico que possa, de fato, confirmar, ratificar esta alternativa, tá bom? Então, esta alternativa aqui é a errada, é a incorreta, mas a correta para o que o enunciado da questão pede, porque o enunciado da questão pede, né, a alternativa incorreta, certo? Pois bem, vou finalizar aqui, mas ainda volto com a parte 3 para elucidar, destrinchar a alternativa E, tá bom? Para que vocês possam ter a compreensão de o porquê que ela está correta e não errada, tá certo? É isso. Aqui na parte inferior do vídeo, no comentário em destaque, como eu falei para vocês, você vai encontrar aí a questão escrita, certo? Bem como você vai encontrar o vídeo, o link que te levará ao vídeo referente à parte 1, a elucidação correspondente à alternativa A, tá certo? É isto. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.